Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Orem Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o primeiro dia da semana, iniciando mais uma semana, e hoje iniciamos também a leitura do terceiro livro de nossa bendita Torá, que é o livro de Levítico, Vaikra, também conhecido como Levítico. Hoje iniciamos a leitura do terceiro livro dos 5 livros de nossa bendita Torá. Terceiro livro, Vaikra. Iniciamos hoje a leitura com a primeira Parashá do livro de Vaikra, e como sempre falamos, sempre que iniciamos um novo livro de nossa bendita Torá, a primeira Parashá sempre leva o nome do livro. Então, para o livro de Vaikra, a primeira Parashá é a Parashá Vaikra. E eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos e internautas. Sejam todos bem-vindos à casa dos Binei Anussim. Hoje estamos no dia 15 do mês de março do ano de 2026 e dia 26 de Adar do ano de 5.786. Hoje, primeiro dia da semana, e a você que hoje, dia 15 do mês de março, está completando mais um ano de vida, nossos sinceros votos de parabéns, de muitas felicidades, e que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Mazal Tov, parabéns por seu aniversário. Vamos então, começando a leitura do livro de Vaikra. A primeira leitura, a primeira aliá do livro de Vaikra, porção 24, ou 24ª porção, capítulo 1 de Vaikra, Levítico, do verso 1 até o Passuque 13. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hami, venatam lanu et torato, baru atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E chamou o Eterno Moshe na tenda da reunião, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer sacrifícios ao Eterno, utilizareis animais provenientes do gado ou do rebanho. Se o sacrifício for holocausto, oferecereis um animal macho, sem defeito, selecionado do gado. Será oferecido à entrada da tenda da reunião, conforme vossa vontade diante de Deus. E poreis a mão sobre a cabeça do holocausto, e este será aceito para servir de expiação, e degolareis o novilho diante do Eterno. E os filhos de Aharão, os sacerdotes, espalharão o sangue ao redor do altar, e esfolareis o holocausto, e o cortareis em pedaços. E os filhos de Israel, os filhos de Aharão, farão fogo sobre o altar e colocarão lenha em ordem sobre o fogo. E os filhos de Aharão, os sacerdotes, colocarão ordenamente os pedaços, a cabeça e o sebo sobre a lenha. E as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sangue fará queimar tudo no altar. É holocausto, oferta queimada aceita com vontade por Deus. E se o sacrifício provier do rebanho, seja carneiro ou bode, para holocausto, oferecereis um animal macho sem defeito, que degolareis ao lado do altar ao norte, diante do Eterno. E os filhos de Aharão, os sacerdotes, espalharão o sangue sobre o altar e ao seu redor diante do Eterno. E cortareis o animal em pedaços, e o sacerdote os colocará junto com a cabeça e o sebo em ordem sobre a lenha que está sobre o fogo em cima do altar.
e as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo e fará queimar no altar. É holocausto, oferta queimada aceita com agrado pelo Eterno. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayo lana atah betoheinu, Baru atah Adonai noten hatorá. E assim, então, nós iniciamos a leitura do terceiro livro de nossa bendita Torá, livro de Vaikra, Levítico, e o significado de Levítico, Vaikra, né, é ele chamou. Vaikra, ele chamou. E ele chamou. Porque o livro de Vaikra, como nós vimos aqui, começa, né, como com o Eterno chamando, como diz o texto aqui, e chamou o Eterno a Moshe na tenda da reunião. Então, esse livro começa com o chamado de Deus a Moshe para que ele viesse à tenda da reunião. Levítico, o livro de Vaikra, Levítico, ele nos ensina, nos traz muitos ensinamentos, o que nós vamos aprender ao longo de toda a leitura do livro de Vaikra. Levítico ensina como viver em santidade diante do Eterno. Então, no livro de Shemot, nós concluímos com a construção do tabernáculo. Agora, nós iniciamos o livro de Vaikra, que vai falar com respeito aos sacrifícios. E ele nos ensina como viver. O livro de Vaikra nos ensina como viver em santidade diante do Eterno. Enquanto vimos no livro de Shemot, Êxodo, né? Ele fala sobre a libertação do Egito. E Levítico ensina como o povo libertado deve viver. Então, enquanto Shemot falou da libertação, o livro de Vaikra agora vai falar como este povo que foi libertado da sua condenação, como ele deve viver, como ele deve agir, né? É o que vimos e nós vamos ver ainda na leitura lá no livro, no capítulo 19 de Vaikra também, no capítulo 19, verso 2, que diz, né? O Eterno diz, sede santos, porque eu sou santo, né? Então, o livro de Levítico, ele vai nos ensinar que nós, seres humanos, temos total capacidade de chegarmos a um nível de santidade muito elevado. Então, o livro de Vaikra, ele fala dos sacrifícios, oferta, ele explica acerca dos diferentes sacrifícios que eram e que foram trazidos até o tabernáculo. Também fala acerca da oferta de elevação, do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado e também a oferta pela culpa. Eles nos ensinam os sacrifícios a respeito da aproximação, né? De nós nos aproximarmos, como por meio desse sacrifício o povo se aproximava e alcançava o arrependimento, a gratidão do Eterno, né? Então, Levítico também fala com respeito aos sacerdotes descendentes de Aarão, que eles eram responsáveis em servir no tabernáculo, ensinar as leis ao povo e manter a pureza do ritual. E fala sobre também as festas. O livro de Vaikra fala sobre Pessar, Shavuot, Sukkot, né, que nós também vamos ver. Fala sobre as santidades diárias e a relação entre o homem e o seu próximo, né? Levítico fala também do amor ao próximo, da justiça social, da honestidade, o respeito aos pais e o cuidado também com os pobres. Então, que é a parte da Tzedakah. Enfim,
temos muito que aprender também com o livro de Vaikra. Então é muito importante, ao longo de cada dia da semana, que você possa, né, também se conectar e também você possa enviar o link dessas leituras diárias para que outras pessoas, amigos e familiares seus, também possam conhecer toda a história do nosso povo e como, de fato, nós podemos agradar a Hashem, nosso Deus. Tá bem? Ao longo da semana, vamos seguir, então, com as nossas leituras. E por hoje ficamos por aqui. Desejamos a todos um ótimo dia. Que Hashem, nosso Deus, nos abençoe e vos guarde, livrando de todo mal e de todo perigo. Um ótimo dia, uma ótima semana, um Shavua Tov. Fique com Deus. Shalom, shalom. Deixe o seu like e compartilhe o nosso canal. Shalom, Boker Tov.